Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos revelando a sua palavra, nos dando entendimento, conhecimento, crescimento espiritual, Deus. Nós queremos amadurecer espiritualmente, que o Senhor nos capacite, que nós sejamos cheios da tua unção, do teu Espírito Santo, que o Senhor repreenda, meu Pai, todo desânimo, tudo que não vem de ti, que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, esse trimestre que está iniciando, que a gente possa, meu Pai, aprender cada dia mais da sua palavra, que o Senhor seja conosco, Deus, nos conduzindo, nos capacitando e nos ensinando para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nova revista, do trimestre que está começando. O título dela é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A primeira lição, o título dela é O Verbo que se tornou em carne. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14, que dizem assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, durante todo esse trimestre, nós vamos estudar a vida de Jesus de acordo com o Evangelho de João, que é conhecido como o apóstolo do amor. E João, ele foi um discípulo de Jesus, Ele conviveu com Jesus, então ele foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. As coisas que estão escritas no livro de João, no Evangelho de João, foram escritas coisas que ele viu, que ele presenciou. Então, nós vamos estudar esse evangelho que foi escrito sobre a perspectiva do discípulo de Jesus, João, que é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo do amor, que ele mesmo se identifica como aquele a quem Jesus amava. E o primeiro tópico dessa lição de hoje é o Evangelho de João, autoria e data. Então, o apóstolo João, como eu já disse, é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria se encontra no próprio texto do Evangelho de João, lá em João capítulo 21, versículos 20, no versículo 24, e também nos escritos denominados Pais da Igreja. E aí entende-se que esse evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo.
E de acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. O próximo subitem diz assim, o propósito do evangelho. Então, qual é a intenção, qual é a missão desse evangelho? O evangelho de João, ele tem como um de seus propósitos levar o leitor a acreditar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, a crer em Jesus e encontrar vida no seu nome, encontrar salvação, encontrar a vida eterna. E não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo, de João, como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. E nesse trecho, o apóstolo, ele também apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Então, ele é o Logos, a palavra encarnada. Amém? E essa é, assim, a salvação. É você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador. É você receber Jesus como seu Salvador. E o próximo subitem fala assim, a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a natureza humana de Jesus. Porque quando Jesus veio à Terra, ele era um homem, ele era humano, ele nasceu, foi um bebezinho, uma criança, um adolescente, um jovem, morreu, mas ressuscitou. Então, nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da sua morte expiatória em favor dos pecados da humanidade. Então, em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. E nós não podemos ignorar isso e nem desconhecer essa verdade de que Jesus, ele era Deus, tinha essa porção divina dele, mas ele veio à Terra como homem. Inclusive, no trimestre passado, nós estudamos, a respeito disso e sobre algumas heresias, dos nossos dias atuais que tentam fazer com que as pessoas não acreditem, em Jesus dessa maneira. Mas nós vimos que a palavra de Deus, ela é a verdade, E o apóstolo João diz, que Jesus é a verdade, que Jesus é a palavra. E nós cremos na palavra de Deus. Amém? O próximo tópico da lição diz assim, Jesus, o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Então, quando o apóstolo João escreveu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, o versículo 1, é muito provável que ele estava fazendo uma referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e nem fim. E a Bíblia afirma isso mais de uma vez, E muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. E o verbo estava presente na criação, não foi criado, ele estava presente na criação, Ele participou da criação como Criador, sendo Deus. Amém? E o próximo subitem fala sobre a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é eterno. Mas adiante, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, sempre, desde sempre e para sempre, Início, meio e fim, sempre teve Jesus. Amém? Ele diz também que o Senhor, que é
que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Porque o livro de Apocalipse também foi escrito por João. E o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. O próximo subitem diz: no princípio era o verbo, João 1:1. Conforme nós já falamos, no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Então, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Amém? E de acordo com a palavra de Deus, o verbo é o agente da criação. A palavra é a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. E a lei de Deus é o seu padrão de santidade. Então nós não podemos ignorar a palavra de Deus, né? Não podemos deixar de conhecer a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente estudarmos na escola bíblica dominical, estudarmos em casa, lendo a Bíblia, ouvindo pregações, ouvindo estudos de pessoas confiáveis, porque nós sabemos também, nós já até estudamos sobre isso, né, que existem muitos falsos mestres e muitos falsos profetas nos nossos dias de hoje. Mas quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós não somos enganados. Por isso que é importante a gente ter essa vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Amém? E o próximo tópico fala assim: a encarnação do verbo, a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como sendo o criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da palavra. Então, quando ele diz que ele é o verbo, né, que o verbo estava no início, o verbo estava no começo, que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus, como eu já disse, Jesus ele participou ativamente da criação, né? E a seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João Batista foi uma pessoa e João, o discípulo, outra pessoa. Até porque João Batista ele morreu, né, decapitado. E o João, o discípulo, ele viveu muitos anos, ele morreu já idoso, né, com uma idade avançada. Então, são duas pessoas diferentes. A gente não pode confundir os dois. E a verdadeira luz, né, conforme João diz aqui no Evangelho, é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus eles escolheram não acreditar em Jesus. Obviamente que nem todos, né? Muitos aceitaram, mas a maioria não aceitou, a maioria não acreditou. O judaísmo ele não aceitou e não recebeu Jesus como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus. Então ele foi rejeitado pelos seus, mas ele foi aceito pelos gentios, né? E pela igreja. Graças a Deus. E aí o próximo tópico diz assim: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra de Jesus no Calvário, Deus ofereceu a sua salvação a todas as pessoas, independentemente da sua raça, da sua etnia, da sua língua, e fez com que todos tivessem a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé
no nome de Jesus. Então, todos aqueles que crerem em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, são feitos filhos de Deus. Então, tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção para toda a humanidade. Então, os gentios, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Então, se nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, nós também nos tornamos herdeiros. Então, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o próximo tópico fala sobre a manifestação e a habitação do Verbo. Então, a frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. João capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Então é importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Tinha um santuário, tinha um templo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista e não apenas com as palavras dele, o Senhor, ele reside em nós e entre nós, representando a manifestação plena da presença divina do mundo. Então, hoje, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Amém? Então, João, ele apresenta Jesus de uma maneira diferente. E todo o Evangelho de João, os irmãos já leram, eu não sei se perceberam, mas ele trata Jesus, ele fala de Jesus, inclusive ele conta os milagres de uma maneira diferente. Então, por isso que é interessante esse trimestre, porque nós vamos estudar Jesus através dos olhos de João, que nós podemos conhecer através do Evangelho de João, que está na Bíblia, amém? Por isso que é tão maravilhoso a gente ter acesso à Bíblia, porque está escrito, então ficou registrado, não é algo que se perde com os anos, nem com o tempo de você contar de uma pessoa para outra. Então está escrito, está registrado, e como a gente viu aqui, foi escrito mais ou menos em 80, 90 depois de Cristo, ou seja, foi escrito ali recente, aos acontecimentos e aos fatos. E aí o apóstolo João, ele registra esse evangelho, e hoje nós temos acesso a esse conhecimento, a essa visão do apóstolo João, e aos conhecimentos e aos ensinamentos e à história de Jesus, porque ficou registrado para nós. Amém? E essa foi a lição de hoje. Que os irmãos fiquem, todo esse trimestre, assistam todas as aulas, porque vai ser uma bênção, com certeza. E até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém?